Quero que você faça tudo. Sozinha. E aí estava. O segundo teste. Não era sobre o jantar. Era sobre exposição. Ele queria ver se eu ia tropeçar na etiqueta, na postura, na forma de falar. Queria me colocar diante de pessoas poderosas e observar como eu reagia. Era um teste de classe. De origem. O problema é que ele ainda achava que eu era só uma garota qualquer que deu sorte na vida. O jantar aconteceu. Eu organizei tudo com uma eficiência que o deixou desconcertado. Decoração sutil, menu refinado, garçom contratado discretamente por fora, tudo cronometrado com perfeição. Me vesti com um vestido azul marinho elegante, sem exageros. Cabelo preso, maquiagem leve. Os convidados chegaram. Homens e mulheres de terno, vestidos caros, sorrisos falsos e cumprimentos ensaiados. Então você é a nova senhora Thompson, disse um deles com aquele ar cínico de quem já decidiu que não vai gostar de você. Sorri com calma. Prefiro que me chamem de Ava mesmo. As conversas foram acontecendo. Nada muito profundo. Só aquelas trocas de ego que gente rica adora fingir que é networking. Mas eu ouvia tudo. E, principalmente, observava tudo. Durante a sobremesa, um dos investidores comentou sobre campanhas digitais e o impacto da inteligência artificial nas vendas. É o futuro, ele disse. Só empresas muito grandes conseguem acompanhar esse ritmo. Não resisti, nem sempre. Algumas pequenas empresas estão dominando esse mercado silenciosamente. Usam dados de comportamento, clusterização emocional e microtargeting com uma precisão que nem as Big Techs conseguem. Silêncio. O homem me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Michael também. Ele não esperava aquilo. Você trabalha com isso? O investidor perguntou. Só acompanho. Gosto de estudar tendências. Michael apertou a taça, mas manteve o sorriso. Por dentro, ele estava tentando entender como eu sabia daquilo, mas não perguntou. Ainda não. Depois que os convidados foram embora, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse vendo outra pessoa pela primeira vez. Você falou com confiança demais. Quase como alguém do meio. Dei de ombros. Só leio muito. Ele assentiu, mas eu vi a dúvida crescendo. Ele estava começando a desconfiar que havia algo em mim que ele não controlava. E estava certo. Só que naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que nem eu esperava. Recebi uma mensagem anônima no meu celular pessoal, aquele que ninguém da casa conhecia. Se ele descobrir quem você realmente é, vai destruir tudo, incluindo você. Eu gelei, porque só havia uma pessoa no mundo que sabia o que eu fazia, e que tinha motivos para me ameaçar desse jeito. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Ela parecia simples, quase banal, mas eu sabia exatamente o peso que carregava. Não era só um aviso. Era uma lembrança de que meu passado, por mais enterrado que estivesse, ainda podia me alcançar. Aquela pessoa, eu não via desde que cortei qualquer laço. Foi a primeira e única vez que precisei ser cruel para sobreviver, mas agora ela estava de volta. E sabia exatamente onde me atingir. O jogo com o Michael era perigoso, mas o que estava vindo era bem pior. O infeliz aqui de casa vivia dizendo que estava doente, que não aguentava trabalhar. Ele recebia um benefício do INSS e era só pra luxar, pagar academia, farriar. E eu me lascando, feito cavalo, ralando em casa alheia pra dar comida pra ele e pros meus filhos e ainda pagar aluguel. Quando foi esses dias eu peguei uma conversa dele no celular, falando com o irmão. E no dia que sair minha aposentadoria, eu saio de dentro dessa casa, largo essa doida e vou morar com fulana, que era a prima dele. Eu quase caí dura, mas não fiz escândalo. Só peguei o número do benefício dele, peguei prints das conversas dele jogando futebol, liguei pro INSS e fiz uma denúncia. E no dia da perícia dele, o perito disse: essa palhaçada acabou aqui, ele está apto a trabalhar. Acabou a mamata. O homem chegou aqui doido, querendo recorrer, mas não teve jeito, perdeu o benefício. Aí quando a prima soube que ele perdeu a grana, deu um chute no furico dele. Foi quando eu peguei minhas coisas, aluguei minha casa e separei desse traste. Ele ficou igual doido, me procurando, querendo voltar. Dei entrada na pensão dos meninos hoje, ele tá aqui igual um louco, dizendo que não tem como pagar. Eu gritei: te vire e bote tuas molas. E até hoje ele não sabe que fui eu que fiz a denúncia pro INSS. Diga aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Meu enteado chegou aqui em casa todo sonso perguntando pelo pai. Eu falei que o pai dele tava viajando, ele foi e perguntou: o cartão dele tá aí? Eu falei: tá não, porque meu marido já tinha me avisado que não era pra emprestar o cartão pra ele. Daí ele passou o dia todo por aqui, depois fingiu que tava brincando com as crianças lá perto do meu quarto. Eu peguei minha carteira pra comprar as fraldas dos meninos e eu vi que meu cartão de crédito tinha sumido. Quando eu abro o app do banco, tá lá um valor altíssimo de uma loja de celular. Meu perfil oficial é Casinha da Mica. Liguei pro meu marido, contei a situação, aí ele falou: mulher, se acalme, a casa tava cheia de gente, você vai julgar logo meu filho?
filho. Daí a pouco a namorada dele posta uma foto com o telefone da última geração da maçãzinha, agradecendo meu enteado, prestou não. Fui atrás dele e coloquei ele contra a parede, ele gritou, meu pai paga. Eu digo, me devolva meu cartão, eu tô indo na delegacia agora da parte de você. Aí ele me devolveu o cartão, liguei pro meu marido e contei tudo. Ele disse, se preocupe não, ele ajuda a pagar as parcelas. Eu gritei, como é história, tem isso de me ajudar a pagar a parcela não, você vai me pagar é tudo. Peguei o cartão dele com limite maior que o meu e fui na casa da minha tia e passei na maquineta dela. Peguei o valor e paguei meu cartão à vista. E quando meu marido viu a notificação do banco, foi preto de raiva, dizendo que ele não ia ter condição de pagar. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam numa situação dessa? Deixa aqui nos comentários. Parte 2. Já que elas não queriam sair da minha casa, então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos, me siga pra mais histórias como essa. Meu filho de 14 anos chegou chorando em casa, desesperado, falando que ele tinha sido reprovado pela professora dele de matemática. E que quando ele foi questionar a professora falou pra ele, pergunta pro seu pai. Como assim? Gente, na hora já me passou várias coisas na cabeça. O que eu acho mais engraçado é que a pessoa estuda anos pra poder ter uma profissão, pra poder se formar, pra poder ter ali uma estabilidade e simplesmente acaba com a carreira ou acha que nada pode acontecer e aí arrisca a sua carreira por causa de um macho. Um macho nenhum vale um negócio desse. Pode ser o bam, amor. Ele não vale a tua carreira. E aí, beleza. Eu já tava estranhando, porque o meu filho, ele era levado pra escola pelo pai dele, né? Porque a gente mora um pouquinho longe da escola. Eu sou casada, já tenho 20 anos, temos um filho. E era sempre ele que levava nosso filho pra escola. E aí, do nada, ele perguntou pra mim se eu não poderia passar a fazer isso. Levar o meu filho na escola, nosso filho. Eu achei estranho, porque ele levava há anos e ele nunca me pediu isso. Nosso filho estudava na mesma escola. E aí ele também perguntou se eu poderia ir nas reuniões, porque ele estava ocupado. Enfim, ele me inventou um monte de desculpa, sendo que sempre era o meu marido que cuidava dessa parte, sabe? Eu cuidava mais das partes administrativas. A gente dividia. Ele basicamente pediu pra poder trocar. Eu achei um pouco estranho, mas como era sempre ele que fazia, eu falei, vai ver, ele tá, né, quer trocar, ou tá realmente ocupado no trabalho. Meu marido tinha uma empresa, não sei o quê. Mas ele era o dono da empresa. Eu trabalhava num escritório, ele era dono da empresa. Por ele ser dono da empresa, ele conseguia fazer o horário dele. Por isso que a gente dividia dessa forma. Mas eu falei que tudo bem, a gente fez todo um reajuste. Perguntei pra ele se era muito importante, ele falou que era muito importante. A gente fez todo um reajuste e eu passei a levar o nosso filho na escola. Dá o nome dele fictício aqui de Enzo. Um belo dia, estava meu marido no trabalho, eu já tinha chegado em casa. Meu filho, era final do ano, meu filho chegou chorando muito, pedindo desculpa, dizendo que ele tinha sido reprovado. E assim, eu nunca fui uma mãe de ficar pegando no pé dele. Eu ensinei o meu filho que ele tinha que estudar, que ele tinha que ter a responsabilidade dele e que aquilo ali era a única coisa que ele fazia. Então ele tinha que, ele mesmo, administrar as notas dele, as coisas dele. Eu olhava ali o boletim e tal. Sabia que ele não estava indo muito bem em matemática, mas ele estava estudando muito. E aí ele falou, mãe, eu estudei tanto, eu sabia tudo, eu fiz a prova tão tranquilo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, que não sei o quê. E chorando, eu, calma, falando que tinha sido reprovado. E eu falando pra ele, filho, se você foi reprovado, tudo bem, a gente vai dar um jeito, mas o que foi? Por que você tá chorando tanto? E ele falando que não tava entendendo, o que tava acontecendo. Aí, segundo ele foi falar com a professora, porque a professora nem sequer corrigiu a prova dele. Ele entregou a prova, segundo ele, a professora só deu 0 e falou reprovado na cara dele e na frente de todo mundo lá que tava fazendo a segunda chamada lá de reprovação. Não entendi direito o que ele explicou. E aí diz ele que a professora só virou pra ele e falou, ele perguntou, mas por que a senhora nem corrigiu minha prova?
a senhora nem olhou minha prova, como se eu tô reprovado. E aí ela virou pro meu filho e falou assim, pergunta pro seu pai. E meu irmão que trouxe a namorada dele pra nos apresentar, e assim que a Bonita chegou foi uma verdadeira decepção. Era por volta das 10h30 da manhã quando meu irmão me ligou pedindo pra me arrumar um almoço de última hora pra namorada dele, pois ele estava trazendo ela pra conhecer a gente. Daí, minha gente, eu falei, nossa, meu mano, por que você não avisou com mais tempo? Ele falou, não, mano, é porque eu decidi de última hora. Só sei, minha gente, que dei meu jeito, corri na casa da vizinha, comprei uma galinha aérea por R$100 e aí preparei do meu jeito, né? Como eu imaginei que a Bonita morava na cidade, uma galinha caipira pra ela ia ser novidade, uma coisa diferente. Só sei, minha gente, que quando foi por volta de meu dia, eles chegaram aqui em casa, né? Que quando a Bonita chegou, saí lá fora, recebi ela, convidei ela pra entrar, sentar e esperar o almoço. Que quando, minha gente, ela entrou na minha sala, que sentiu o cheiro da galinha, ela começou a engoiar e disse, nossa, amor, mas e sua irmã preparou galinha pra mim? Quem foi que disse que eu como galinha? Eu tenho nojo dessa carne. Isso na minha cara, né? Eu falei assim, olha, minha filha, eu sinto muito lhe dizer, mas meu irmão me ligou de última hora. A gente só compra carne aqui em casa de 15 em 15 dias, a carne tinha acabado e a única coisa que eu tinha pra me lhe oferecer era uma galinha caipira. Agora, se você não come, eu não posso fazer nada. Meu irmão olhou pra mim e falou, nossa, minha irmã, mas também não precisa pegar pesada assim com ela, não. Ela é visita. Eu falei, visita folgada e mal agradecida. Que se ela quiser almoçar, meu irmão, vai ser o que eu tenho pra oferecer pra ela. Pois ela disse, não, mozinho, então bora caçar outro meio pra gente almoçar, porque eu não vou passar o dia de fome. Só sei, minha gente, que meu irmão pegou ela e sumiu da minha casa. E eu falei pra ele que ele não voltasse com ela na minha casa pra ela fazer uma desfeita dessa. Minha gente, e aí, me diga aqui nos comentários se vocês também não gostam de galinha caipira.